Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje parte de uma pergunta que me foi enviada por e-mail de um seguidor do canal e a pergunta foi: César, por que nas RMs não se aplica a Lei 13.460, que é o Código de Defesa do Consumidor do Serviço Público, né? Muitas aspas, certo? E eu respondi para ele no e-mail passando algumas informações para que ele tirasse a conclusão por si mesmo. Porém, eu não tenho certeza se ele entendeu, então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar, porque esse é um exemplo claro de lei que foi feita muita fanfarra na hora de aprovar, só que depois que entrou em vigor a gente vê que é uma lei que não pegou, né? E a explicação de por que não pegou eu pretendo dar nesse vídeo. Então vamos à vinheta e em seguida ao vídeo. Pequeno disclaimer antes da gente começar o vídeo. Pretendo, num futuro próximo, atualizar a vinheta, né? Para quem é novo no canal, o abacaxi, ele se degladia com o motoqueiro, porque quando a gente estava localizado no outro cenário, era líquido e certo que no meio do vídeo passaria um motoqueiro fazendo... No meio do vídeo eu tinha que interromper o vídeo para esperar o motoqueiro passar. Às vezes passava mais de uma vez no mesmo vídeo. Nesse novo local, a gente, infelizmente, não tem mais o prazer de ter um motoqueiro passando, interrompendo a gravação do vídeo, mas volta e meia a gente tem cachorro latindo, né? Porque daí o pessoal leva os cachorros passear, e daí o cachorro passa, né? Daí o cara passa levando o cachorro dele passear, e toda a cachorrada do bairro late ao mesmo tempo. Então, estamos verificando a possibilidade de atualizar a vinheta. Então, dando início ao vídeo, né? Num passado recente, né? O nosso Congresso fez passar e o presidente Michel Temer fez publicar a Lei 13.460, que foi apelidada de Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, né? Muitas pessoas ficaram muito animadas, porque daí finalmente os serviços públicos iriam funcionar, etc, etc, fizeram fanfarra, soltaram foguete, comemoraram e tal, e depois essa lei caiu no esquecimento, a gente continua tendo os mesmos serviços públicos prestados de forma, em geral, muito ruim e, eventualmente, muito boa, né? Aí um abraço pro pessoal da Polícia Federal de Curitiba, um abraço pro despachante Paulo Whippet, que deu entrada numa autorização de compra para mim num dia às 8 horas da noite, no dia seguinte às 3 horas da tarde eu recebi a autorização de compra no e-mail, certo? Menos de 24 horas. Parabéns para a Polícia Federal de Curitiba, que deu andamento exemplar. Fico parabéns, esses não são funça. Esses não são função, esses estão fazendo o serviço que tem que ser feito, ganharam o direito de usar o distintivo sou servidor público, que está realmente fazendo o serviço e está fazendo exemplarmente, parabéns para o pessoal. O que infelizmente trata-se de uma exceção que a gente tem que dar parabéns, ao invés de ser a regra, né? Aproveitando que o tema mesmo do vídeo vai ser um pouco curto, eu vou contar uma anedota aqui, eu sei que o pessoal gosta das anedotas, né? O pessoal fica falando, César, que é preconceito. Gente, existe o preconceito, que é quando você tem um conceito que, com base em situações imaginárias, você forma a sua convicção. E existe o pós-conceito, que é aquele formado a partir de diversas experiências que você passou na sua vida, e daí, com base nas experiências anteriores, você passa a prever como serão as experiências futuras. Como eu estou nessa área de direito público já faz bastante tempo, então eu tive várias e várias experiências, então eventual preconceito meu não enquadra mais na categoria de preconceito, trata-se de pós-conceito, que será eventualmente alterado se as experiências futuras forem favoráveis, né? Tenho tido experiências presentes favoráveis, por exemplo, Polícia Federal deferindo a autorização de compra, que é um procedimento relativamente simples, é só a cara crachar, confere os documentos, tá tudo certo, defere, né? Clica no botão deferido, ótimo, maravilha, né? Não há por que levar 90 dias para fazer isso. Em 24 horas, maravilha, muito acima da expectativa, né? A expectativa aí que eu teria aí, que eu acho que seria razoável, seria uma semana. Uma semana tá razoável, tá dentro do correto, né? Mesma coisa com o Exército. O Exército também tem atendido num prazo bastante razoável, né? Então, maravilha, estão minando o meu pós-conceito em relação à ineficiência de eventuais servidores públicos, tá? Mas eu ainda tenho 10 anos de ineficiência acumulada, né? E presentemente estou verificando outras ineficiências, né? Abraço pro Everton. O Everton é um cliente meu que nós estamos lá nos degladiando com uma funça lá que fez uma cagada gigantesca. Aí o juiz mandou arrumar, né? E foi arrumado e agora ela está fazendo doce para dar andamento nas questões, para agilizar a questão. Agora ela ficou de mal, né? Tá criando o caso. Falou que só faz depois que o juiz mandar agora.
Enfim, divaguei, vamos à anedota. Na época que eu não podia me dar o luxo de escolher as áreas que eu iria trabalhar, porque eu ainda não tinha formado a minha cartela de clientes, eu ainda não tinha muitas experiências favoráveis para demonstrar que eu sabia, e realmente eu sabia menos do que eu sei hoje, né? Afinal de contas, 10 anos fazendo alguma coisa, você aprende algumas coisas que quem não passou 10 anos fazendo não sabe, né? Então, eu, com a necessidade de pagar as contas, né? Que isso aqui não é hobby, é trabalho, eu me via na situação de aceitar trabalhar em questões que hoje em dia eu não aceitaria, dentre elas o atendimento de processos no juizado especial, né? Que é uma coisa que eu não faço, né? Só se for um cliente já antigo da casa pedindo por favor, eu faço de tudo para não fazer, porque juizado especial é judiado. Tá? Dentro dessa hipótese, eu tinha vários processos no juizado especial, né, que é advogado de começo de carreira, é o que tem para hoje. O juizado especial foi um dos primeiros fóruns onde começou o processo virtual, que já era uma grande melhora, porque daí eu não tinha que ir pelo menos 2 vezes por semana no fórum para ficar cobrando o andamento processual das coisas, a gente podia olhar pela internet. Né? Mesmo assim, mesmo sendo virtual, volta e meia, a gente peticionava alguma coisa e ficava. Aí daí você tinha que ir lá pessoalmente falar com o pessoal lá do juizado, falar, olha, peticionei, já faz mais de 30 dias, você pode, por favor, né? Eu sei que atrapalha o seu desempenho nas redes sociais, né? Você tem muitas fotos para postar no Orkut, muitas fotos para postar no Facebook, muitas amizades para verificar, tem que contar como é que foi a baladinha de ontem, etc. Então, não querendo atrapalhar seu desempenho nas redes sociais, você poderia, por favor, separar 5 minutos para fazer o trabalho pelo qual você é pago e encaminhar o processo concluído para o juiz, né? Aí, falando dessa forma, né, com bastante cuidado, aí eles acabavam 2 dias depois, né, depois de fazer café e reclamar e tal, eles encaminhavam para o juiz, né? E tinha uma secretaria específica, que no caso o juizado não chama vara, chama secretaria, acho que alguma questão homofóbica do pessoal lá. Tinha uma secretaria que parecia um chat o troço, Tipo, se chegava de manhã, peticionava, silêncio, isso, pá. Protocolava, à tarde vinha a resposta. Obviamente, nem sempre era o que a gente queria, né? A gente ia lá, excelência, porque liminar, não sei o que, protocolava de manhã, à tarde vinha, defiro a liminar ou indefiro a liminar, certo? Muitas vezes indeferia a liminar. Só que a grande questão era a seguinte: é 1000 vezes melhor você ter uma liminar indeferida de um pedido que você fez de manhã e te respondeu à tarde, desde que seja um indeferimento fundamentado, no caso dava para ver, o juiz lia o processo, indeferia, dizia, indefiro por causa disso, faltou esse documento, certo? Faltou esse documento. Se o juiz diz indefiro porque faltou esse documento, se eu providenciasse o documento, ele me deferiria a liminar, né? É 1000 vezes melhor você ter um juiz que você peticionou de manhã e à tarde ele diz indefiro porque faltou esse documento, porque daí no outro dia de manhã você já pode ir atrás de arranjar o documento, certo? Arranja o documento, no outro dia apresenta no processo, no outro dia, ou no mesmo dia à tarde, está deferida a sua liminar, tá? É 1000 vezes melhor do que você, por exemplo, ter um juiz que senta em cima do processo por 100 dias e daí vai lá 100 dias depois te defere a liminar, quando não adianta mais nada. Daí não adianta mais nada, entendeu? Quantas e quantas vezes peguei liminar deferida, né? Aí você vai cumprir lá, já era, entendeu? Aí o próprio cliente lá, juizado normalmente é nome no CEPROC, aí o negócio que o cliente estava querendo fazer já passou, você liga pro cliente para avisar que saiu a liminar só para tomar esporro do cliente, né? Tipo, doutor, agora não me adianta mais, né? Daí o cara já não tem pago os honorários, já vira aquele balaio de gato, né? E esse cara não, pô, peticionava, que era uma coisa bem diferente, porque o processo você peticiona, ele não vai pro juiz, ele tem que ser mandado manualmente pela secretaria pro juiz. Mandava, imediatamente ia concluso e à tarde ou no outro dia saía o despacho lá, dava andamento. Daí caía naquela secretaria, era chat o negócio, entendeu? Você esperava só audiência, essas coisas assim, o resto era imediatamente, né? E daí o que eu fiz? Pô, tive que ir lá no juizado para uma audiência, certo? Fiz a audiência foi meio rápida, tava com um pouco de tempo sobrando, falei, eu acho que eu vou passar na secretaria lá para falar com o juiz, para falar com ele e tipo agradecer, dizer que o trabalho era excepcional, que era muito bom, etc. Cheguei na secretaria para falar, fui extremamente mal atendido, de muita má vontade. Daí eu falei, eu queria falar com o doutor fulano e tal, não sei o que, não sei o que. Não, ele não é mais juiz aqui. Eu falei, não é, pô, que pena, né? A secretaria aqui andava bem rápido, né? Aí o cara fez questão de falar, ele colocou uma regra aqui que nenhum processo podia ficar pendente de conclusão mais do que um dia. O cara obrigava a gente a mandar concluso tudo imediatamente, né? O cara desrespeitava os funcionários aqui. Reclamou do juiz. Basicamente diz para mim, não diz com todas as letras, mas ficou bem claro para mim, que o juiz foi removido porque o fato dele exigir que os caras trabalhassem, até onde eu sei, tem uma regra que diz que o processo para esse tipo de petição tem que ir concluído em 24 horas, ele só estava exigindo o cumprimento da regra, certo? Por exigir que o pessoal cumprisse a regra,
Eles fizeram um motim lá e mandaram o cara lá para os cafundó do Juda para parar de atrapalhar os servidores, que obviamente tem coisa muito melhor para fazer do que dar andamento nos processos, né, da secretaria que trabalha. Tá? Então, contada essa pequena anedotinha, né? Ah, e daí obviamente, né, o outro que assumiu lá, daí voltou, ficou igual todo o resto. Peticiona, fica 2, 3 semanas, né? Aí se você tem urgência, você tem que ir lá pessoalmente pedir por favor, etc, etc, né? E eventual servidor público que ficou brabo aí com o que eu falei, tá? Amigo, para você não ficar brabo é simples. Manda os processos conclusos, tá? Não obriga a gente que é advogado a ficar ligando para lembrar você, amigo, faz 30 dias que eu peticionei, você pode por obséquio mandar concluso do jeito que está escrito na regra, né? Se você fizer o seu serviço direito, ninguém reclama, tá? Então, dando continuidade, né? Sabedor dessas situações, sabida a anedotinha, né? Vamos à leitura da lei. A leitura da lei que, teoricamente, resolveria todos esses nossos problemas, que é a Lei 13.460, que diz assim: dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos da administração pública, certo? Olha, defesa e direitos do usuário do serviço público, que maravilha, né? Teoricamente, né, com a publicação dessa lei, vamos ver de quando que ela é, né? Junho de 2017, entrou em vigor em 26 de junho de 2017. Eu pergunto a vocês, se essa lei funcionasse, eu precisava continuar nos poucos processos que eu tenho, ligando lá no fórum, falando, fulano, faz 40 dias que eu peticionei, você pode, por obséquio, fazer o seu trabalho e mandar concluso para o juiz, tá? Como inclusive tive que fazer essa semana, né? E mais, não só tive que fazer essa semana, olhe o quão bom é essa lei. Era um acordo, é só homologar o acordo, num fórum de fora, não é daqui da região metropolitana. Protocolei. Passados mais de 30 dias, nada de ir para o juiz para homologar, certo? Ligava no número que tem disponível, tá? Ninguém atende. Por que não atende? Porque o fórum está fechado. Tá todo mundo em home office, né? Home office. Trabalhando muito, trabalhando pra caralho, né? Então você ligava, ninguém atendia, porque estão em home office, certo? E também não mandava concluso, né? E a gente no impasse, né? Porque enquanto não for homologado o acordo não é cumprido, tá? Maravilha! O que o cliente teve que fazer? Ele teve que ir lá no fórum, daí chegou lá no fórum, tinha um cartazinho. Olha, os celulares dos servidores responsáveis são esse. Tá? Aí o que tivemos que fazer? Ligar no celular do servidor e falar, meu querido, tudo bom? Você é o responsável pelo andamento dos processos da vara tal? Sim, sou eu. Então você poderia, por obséquio, verificar esse processo que eu protocolei a petição há mais de 30 dias e mandar concluso para o juiz? Eu vou mandar, né? Daí ele deve ter largado a água de coco, né, do lado. Largou a água de coco, né? Foi lá no computador e mandou concluso pro juiz, né? Aí eu pergunto a vocês, se essa lei funcionasse, minimamente, se essa porra aí funcionasse minimamente, eu precisava fazer isso? Não precisava, né? Não precisava. Então, já sabemos que não funciona, né? É só para inglês ver. Então, temos aqui disposição sobre participação, aí tem as preliminares. Esta lei estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários, muitos direitos pra caralho, dos serviços públicos prestados direto ou indiretamente pela administração pública. Aí vem a primeira... Olha o cachorro. Aí vem a primeira... Vou tentar falar por cima. Aí vem a primeira pergunta. Doutor César, por que essa lei não se aplica para o Exército? Se aplica sim, senhor. Participação em dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente, tá? O Exército é administração pública direta, é um órgão que faz parte da administração pública direta, tá? E está sujeita a esta lei, sim, senhor, tá? Aí, o usuário do serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos observar as seguintes diretrizes: urbanidade, respeito, acessibilidade, cortesia, né? Cortesia no atendimento. Presunção de boa-fé do usuário. Acontece sempre, né? Você tem que levar tudo reconhecido, firma em cartório, várias declarações que confirmam que já está explicitado nas certidões que você vai apresentar. É uma presunção de boa-fé, né? Presunção de boa-fé, muita presunção de boa-fé para caralho, né? Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação, né? Então, o agendamento é uma adequação entre meio e fim, assim, maravilhosa. Para que serve o agendamento? O agendamento serve para você não precisar ir no órgão público e ficar na fila. É para isso que serve, certo? Qualquer agendamento feito fora disso, ele é ilegal, tá? Porque existe o direito de petição. Então, você não pode utilizar o agendamento como uma represa a impedir o direito de petição. Então, se o agendamento, ele abre
e fecha o número de vagas antes do final do dia, tá? É óbvio que ele está violando essa parte aqui da adequação entre meios e fins, certo? Ele está, na verdade, se tornando uma imposição de exigência indevida, tá? Porque o meio é o agendamento e o fim qual que é? O fim é atender melhor. Se o fim do agendamento é represar os pedidos para o cara conseguir cumprir o prazo, né, de forma artificial, porque, migão, se o cara está tentando agendamento faz 20 dias e não consegue, né, você não está respeitando o prazo. Você está artificialmente represando a demanda. Tá? Aí tem cumprimento de prazos, a autenticação de documentos pelo próprio agente público, enfim. Um monte de direito, muito direito pra caralho, né? Aí, direitos básicos do usuário, participação no acompanhamento das prestações e avaliação de serviços, né? Estamos participando, né? Tá funcionando, maravilha, né? Se não é o Polon ir lá pessoalmente lá, né? Como é que funciona, né? Aí, obtenção e utilização de serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos, é muito direito, meu Deus do céu, né? Praticamente uma utopia. Obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação de serviço, assim como sua disposição na internet, especialmente sobre horário de funcionamento, serviços prestados pelo órgão, acesso ao agente público, é uma maravilha, né? É uma maravilha. Isso aqui é coisa de primeiro mundo, né? Faz o quê? 3 anos que tá valendo e nada, né? Daí tem que ter uma carta de serviço ao usuário, nunca vi uma dessa aqui, né? Aí tem como é que é a carta de serviço ao usuário, prioridade, e daí tem os deveres, né? Porque o dever não falta, né? Nunca falta, né? Utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé, certo? Então, se você não cumpre todos os requisitos, o problema é que você não está utilizando adequadamente os serviços, né? Prestar as informações pertinentes ao serviço prestado quando solicitadas, ou seja, aquela declaraçãozinha que faltou, né? Aquele documento que você não preencheu exatamente do jeito que eles queriam, né? É porque você está descumprindo o seu dever de prestar as informações, né? Colaborar para a adequada prestação de serviço, né? Então, tem que ficar na fila, do lado de fora, na chuva ou no sol, né? Porque senão você não está colaborando com a adequada prestação de serviço, e daí, por fim, preservar as condições dos bens públicos pelos meios dos quais são prestados serviços, de que trata essa lei, que eu não consigo pensar em nada, senão a obrigação de você arrumar a calçada quando, eventualmente, o pessoal da prefeitura vier quebrar tudo e largar quebrado, né? A obrigação de preservar as condições dos bens públicos é sua, trouxa, pagador de DARF, eles vêm, quebram tudo, e daí você tem que arrumar, tá? E qual que é a grande questão? Chegando ao final do vídeo, qual que é a grande questão? A grande questão é que isso aqui é uma farsa, tá? Isso aqui não funciona. E por que não funciona? Respondendo ao e-mail do rapaz. O rapaz perguntou para mim, Dr. César, por que essa lei não vale para o Exército? Tá? E eu respondi para ele assim, leia o capítulo chamado dos crimes e das penas. Tá? Daí ele respondeu, muito obrigado, Dr. César. Tá? E a informação não evoluiu, e aí é que está a resposta de por que essa lei não se aplica. Tá? Então vamos procurar aqui dos crimes e das penas. Então vamos começar aqui. Capítulo 1, disposições preliminares. Capítulo 2, dos direitos básicos e deveres dos usuários. Tá? Capítulo 3, das manifestações dos usuários, maravilha. Capítulo 4, das ouvidorias, também maravilha, mais funça para ouvir a reclamação dos outros funça, né? E aplicar os crimes e as penas, né? Para que a lei se aplique, né? E daí nós temos capítulo 5, dos conselhos de usuários, que é o usuário que vai dar pitaco lá. Também não vi isso aqui ser formado. Aí por último, da avaliação continuada dos serviços públicos, né? Para ver qual que é. As disposições finais e transitórias, né? Extra-lei vamos começar de volta, peraí. Disposições preliminares, bacana. Direitos básicos, bacana. Das manifestações dos usuários, bacana. Ouvidoria, bacana. Conselho, bacana, né? Bastante burocracia, bastante cargo, bastante cabida de emprego, né? Avaliação continuada, mais cabida de emprego. Disposições finais e transitórias. Não tem, né? Não tem dos crimes e das penas. Pois é, meus amigos. Aí é que tá a questão. Você tem um monte de direito, tem um monte de regra, mas e se descumprir? Se descumprir, foda-se. Essa aqui é. Por isso que não pega, por isso que não se aplica, tá? Se você cria uma regra e você não cria uma penalidade pelo descumprimento da regra, não é uma regra, meu amigo, isso daí é uma mera sugestão. É um planejamento utópico de como nós gostaríamos que fosse, tá? Não tem, né? Você veja, por exemplo, a lei de licitações, né? Que criou uma série de regras de como as coisas devem ocorrer. Por que essa lei
costuma ser aplicada, né? Ou pelo menos o pessoal se dá ao trabalho de fingir que está sendo aplicada quando vai tentar fazer os seus sachichos. Por quê? Porque existe um capítulo aqui que chama, aqui ó, Lei de Licitações, seção 3, dos crimes e das penas, tá? Então, tem uma série de regras, tem um monte de regrinha, tá? Tanto pro licitante quanto para a administração, pro pregoeiro, etc, 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 tá? Comissão de licitação, nome que você quiser dar, tá? Tem as regrinhas, tem a regrinha. Por que que o cara que é servidor público segue a regrinha? Por causa disso aqui, ó, meu amigo, dos crimes e das penas. Dispensar ou inexigir licitação, detenção, tá? Frustrar ou fraudar mediante combinação, etc. Isso aqui se aplica tanto ao servidor quanto ao particular, detenção. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração, detenção. Admitir, possibilitar ou dar causa à modificação, vantagem, inclusive prorrogação contratual. Isso aqui só a administração pode fazer. Detenção, entendeu? Você veja bem, não é uma pena gigantesca, não é, ai, 10 anos de cadeia, não é, mas é o suficiente para o pessoal que trabalha com licitação, o servidor que trabalha com licitação, das duas uma. Ou ele cumpre as regras, ou dois, ele faz de um jeito que ele consiga fingir que ele cumpriu a regra, tá? Já na outra lei, tá? Não tem nada. Tem nada, meu amigo, não tem nada, tá? Não tem nada. Descumpriu, ó, descumpriu, ema, cada um com seus problemas, tá? É isso que vai acontecer, tá? Então, gente, para encerrar o vídeo, a explicação está aqui. Ah, mas por que, que o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público não se aplica? Não se aplica porque não tem penalidade nenhuma, meu amigo. O cara pega, se o cara te tratar com desorbanidade, daqui não sai nada, entendeu? Vai ser aplicada outra lei, lá o Estatuto do Servidor Público, que era uma lei que já existia, meu amigo. Qualquer penalidade pelo descumprimento dessa porcaria aqui, que foi gasto dinheiro para publicar, tá? Ela vai ser aplicada com base em outra norma legal. Ela não vai ser com base nisso aqui. Descumpriu isso aqui, ema, cada um com seus problemas, tá? Então, gente, pro pessoal que fica, tá se perguntando aí, ah, puxa, mas por quê? É por causa disso, porque não tem penalidade nenhuma, tá? Então, urgentemente, se alguém quiser falar que essa lei é boa, etc, a gente precisa propor um projeto de lei, adicionando a essa lei um capítulo chamado dos crimes e das penas, tá? Tornando crime o descumprimento disso, ou prevendo algum tipo de punição objetiva, claro, multa no servidor, seja o que for, entendeu? E o último detalhe que é importante de colocar aqui, a única coisa que vale mesmo nessa lei, tá, é o artigo 8º que fala dos deveres do usuário. Por quê? Porque a administração pública, ela tem um poder que chama o poder de autoexecutoriedade, entendeu? Se eventualmente você tiver o seu direito descumprido aqui, como não há penalidade prevista, como é que você faz para buscar esse direito? Você vai ter que entrar com uma ação. Você vai ter que ir no judiciário, pagar custos, contratar advogado, entrar com uma ação. Depois de 2 anos lá, se eventualmente o juiz achar que você não está só fazendo perder o tempo dele, que não é só mimimi seu, né, que não existe a reserva do possível, né, que a reserva do possível é a desculpa da administração pública para não cumprir as leis que ela mesma cria contra ela, né. Ah, é que não deu tempo, né, não tem verba suficiente, não tem pessoal suficiente, então a lei é só uma mera sugestão, tá? Que é o que provavelmente vai acontecer. Você vai entrar com isso daí, tá? A menos que seja uma intenção de fazer politicagem para ferrar com alguém, entendeu? Isso daí vai ser considerado, é reserva do possível, então tá tudo certo, tá? Agora, de outro lado, a administração, ela tem autoexecutoriedade. Para a administração aplicar os seus deveres, ela não precisa de nada. Precisa só o servidor público dizer, você descumpriu, então não, certo? Então, gente, dentro disso, né, nós temos esta pequena explicação de por que essa lei é apenas demagogia, seria no futuro, quando a gente conseguir verba suficiente, vai ser assim que vai funcionar, tá? É só isso, tá? Então, tá aí a explicação de por que a lei 13.460 não se aplica ao Exército. Ela se aplica, só que se eles descumprirem, ema, cada um com seus problemas, porque não tem um capítulo chamado dos crimes e das penas. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Lembre-se, o Porta Educar que existe, ele vive nos nossos corações e mentes, basta nós acreditar, e até o próximo vídeo.